Deuteronômio, capítulo 8, e vamos aprender um pouco mais da palavra também. Deuteronômio, capítulo 8. Ainda que as versões sejam, por vezes, um pouco diferentes, mas o texto é sempre importante. Vamos saltar alguns versículos. Se quiserem e facilitar, podem acompanhar aqui, está bem? Que o David vai pôr, que o David é incrível. Gostaste, David? E diz assim, aliás, deixem-me sabem que nós às vezes, quando eu prego, muitas vezes eu não tenho tema, eu não tenho título. Eu leio a palavra de Deus, eu extraio os princípios e eu apresento aos irmãos. E uma das coisas que o pastor Briços sempre faz, é ele que faz a coletânea da pregação e põe no YouTube, e muitas vezes ele pergunta-me qual é o título. E eu digo, olha, eu não sei, escolhe tu. Pensa no título. E normalmente ele escolhe e ele é bom também a fazer isso. Mas há títulos que são muito criativos. Né? Nós às vezes temos uns títulos que são criativos. E este título desta pregação é bem criativo. E depois, a meio da pregação, os irmãos vão entender. O nome desta pregação chama-se Dr. Luís Parente. Diga lá assim comigo, Dr. Luís Parente. Então, este irmão é um amigo meu. E ele é cardiologista. Okay? Trata das matérias do coração. As coisas do coração. Dr. Luís Parente. É uma bênção, é um homem de Deus e é alguém que eu aprecio muito. E esse é o tema da pregação, Dr. Luís Parente. Mais criativo que isto eu não consigo imaginar. Agora sim, vamos ler a palavra de Deus. E diz assim, porque o Senhor teu Deus, versículo 7, te fará entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e onde podereis extrair cobre das colinas, se cavares. Ele está a dizer, essas terras são incríveis, tu vais receber muita coisa, mas se tu quiseres extrair o melhor da terra, tu tens que fazer o quê? Tens que cavar. Ou seja, tu tens, de alguma forma, tu tens uma parte a fazer, ainda que Deus te abençoe, há uma parte que tu deves fazer. Comerás, versículo 10, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Versículo 11. Mas não te esqueças do Senhor. Vais receber tudo isso, mas não te esqueças do Senhor. Ou seja, tu podes ter tido um ano incrível, 2025, 2026, pode ser incrível, mas não te esqueças do Senhor. Teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que eu hoje te ordeno. Para que não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo o quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Não digas, versículo 17, não digas, pois, no teu coração, quando nós nos esquecemos de Deus, é isto que acontece. Quando nós não somos gratos a Deus, é isto que acontece. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço, ou o meu caráter, as minhas qualidades, as minhas performances, o meu estado emocional, eu consegui fazer isto. O que eu alcancei, fui eu que consegui. Eu. Quando nós nos esquecemos de Deus, nós damos outras moradas às nossas vitórias. Quando nós nos esquecemos de Deus, nós achamos que as bênçãos que chegam até nós é porque nós temos um state of mind, um mindset, uma maneira de ver a vida tão incrível que o que chegou até nós foi por nossa causa. Mas não é. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram todas estas coisas. Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para alcançarmos tudo o que precisamos. E sabem, nós como igreja, nós estamos numa temporada
Nós estamos a sair de uma temporada. Os benefícios. Isso deve ser a Bíblia falada. Eu estou ouvindo aqui. Então, nós estamos a sair de uma temporada, 2025, e estamos a entrar numa outra temporada. Não só com gratidão do que Deus fez, mas com expectativa daquilo que Deus irá fazer. Mas não só como igreja, mas como indivíduos, como família, nós estamos com expectativa daquilo que Deus irá fazer. Expectativa e gratidão. E deixe-me falar um pouco sobre gratidão. Eu tenho 4 pontos rápidos que eu vou partilhar com os irmãos. A gratidão é talvez uma das características mais evidentes de um cristão. Se alguém se diz, denomina-se a ele próprio como cristão, mas não é uma pessoa grata, a identidade dessa pessoa está equivocada. O cristão é, por natureza, alguém que se esforça para ser grato. É alguém que consegue cavar o bem, o precioso nos outros. É alguém que no meio, como nós ouvimos hoje também, no meio de situações difíceis, pede a Deus para ver a vida de uma perspectiva diferente. E se vocês sentarem, por exemplo, com estes 3 nossos irmãos que partilharam estes testemunhos, uma das coisas que com toda a certeza cresce no coração de quem ora a Deus é que nós não oramos para que Deus mude. Nós não oramos para que Deus mude de opinião. Nós oramos para que nós possamos ver a vida de uma maneira diferente. Quando nós oramos, não é Deus que muda. Quando nós oramos, somos nós que mudamos. E uma das coisas que é comum a todos os cristãos é o sentido de gratidão. Portanto, se nós queremos colocar em xeque a convicção espiritual de alguém, é olhar para a pessoa para ver se ela é uma pessoa grata. Por exemplo, se nós agora estivéssemos a perguntar aqui aos irmãos, os irmãos estão gratos pelo quê? E alguém tivesse muita dificuldade em perceber no que é que estava grato, a sua identidade espiritual estaria equivocada. Porque só o facto de nós estarmos aqui hoje é motivo de gratidão. Só o facto de nós termos acordado hoje com o mínimo de saúde para pegarmos num carro, ou pegarmos boleia, ou virmos transportes até aqui, já é motivo de gratidão. Aliás, se tu olhares para a tua... Querem fazer um exercício aqui à nossa coluna e coisa. Se vamos olhar para a nossa esquerda. Amém. Quem é que é de esquerda? Não, estou a brincar. Não... Agora é que se eu revelar todos. Olhem então para a vossa direita também. Pronto, está aí um motivo de gratidão. Sim ou não? Sim. Não é preciso muito esforço, não é preciso intelectualmente ser uma pessoa incrível, não. A gratidão é alguma coisa que deve ser próprio do nosso coração. Então, ponto número 1, gratidão é lembrança prática. A gratidão é lembrança prática. Quem é grato faz coisas. Quem é grato? É como aquela frase que diz: o amor é o que o amor faz. O amor não é o que o amor diz. Se eu disser eu amo-te, mas o meu comportamento for contrário a isso, então eu estou a dizer o quê? Que eu, na verdade, estou a contrariar o que eu acabei de dizer com as minhas ações. Então, a gratidão não é um estado de espírito apenas. A gratidão é lembrança prática. Alguém que diz: não, eu sou uma pessoa muito grata. Ok, mostra-me então no quê? Diz-me no último mês que prática de gratidão é que tu tiveste com alguém. Aliás, e quando eu digo alguém, não é necessariamente o outro. Que gratidão é que tu exerces para ti próprio? Que perdão é que tu exerces para ti próprio? Porque há pessoas que estão reféns delas mesmas. De erros, de falhas, de limitações, de seja o que for. Mas a gratidão é uma lembrança prática. Eu lembro-me que estou grato, eu faço alguma coisa. Por isso é que no versículo diz o quê? Se cavares. Então eu tenho uma terra próspera, mas eu tenho que fazer alguma coisa. O se cavares representa uma ação necessária para que nos momentos de bênção de Deus alcancemos tudo, mas também fazendo a nossa parte.
uma das formas de mostrarmos que estamos gratos é fazermos alguma coisa prática. Por exemplo, o Rafael não está aqui hoje, o Rafael da Sara. Ele é Rafael o quê? Gouveia? Gouveia, não é? O Rafael, que fez também aqui nos Anjos, não sei, e que está lá embaixo na portaria às vezes, ele, não sei se foi no último culto ou no outro, ele veio ter comigo e disse assim: pastor, eu e a Sara, nós queremos fazer alguma coisa por alguém. Queremos retribuir alguma coisa de alguma forma. E eu falei com ele sobre uma instituição que se chama Serve the City. Quem conhece o Serve the City? Ok. Basicamente o que eles fazem é, eles servem refeições a sem-abrigo, aos sem-abrigo. Eles têm um espaço, ou, não sei se eles alugam ou é-lhes cedido, qualquer coisa, uma cantina, e então as pessoas vão lá, pessoas anónimas, e vão servir os sem-abrigo. E depois de servirem os sem-abrigo, sentam-se à mesa com eles e conversam. Coisa bonita. Isso é o que o Rafael, o pulsar do coração do Rafael e da Sara, neste sentido, era: eu estou grato e eu quero que esta gratidão não morra em mim. Eu quero dar continuidade ao que Deus está a fazer. Então a gratidão sempre exige alguma coisa prática. Não existe apenas um estado de espírito ou de consciência grata. Quem é grato faz alguma coisa. Por isso é que Filipenses, capítulo 4, versículo 9, vejam o que é que Paulo, ele exemplifica o que é que isto quer dizer na prática. Ele diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. Ele está a dizer isto: vocês já me viram ser generoso, vocês já me viram ser grato, se vocês viram, ouviram, vocês observaram, façam como eu. Imaginem o que é eu chegar, sei lá, o Marcos, ele faz anos, não é? Tu fazes anos quando? 14 de outubro. E todos os aniversários do Marcos, todos, sem exceção, eu chegava perto do Marcos e eu dava-lhe uma prenda. Todos. Mas uma boa prenda. Quando ele fazia anos, eu dava-lhe uma prenda. Quando chegava ao Natal, eu dava-lhe uma prenda. Chegava ao Ano Novo, porque eu estava grato pelo ano que passou e eu estava grato pela vida do Marcos, eu dava-lhe uma prenda. Só que quando eu fazia anos, o Marcos não me dava prenda nenhuma. Quando chegava ao Natal, o Marcos também não me dava nada. Chegava ao Ano Novo, o Marcos não... nem uma mensagem. Não estou a dizer que... Claro que o Marcos ia-me dar uma prenda. Com certeza. E um áudio a dizer bom dia. Claro, isso não podia falhar. Então, se isto acontecesse com o Marcos, ele estava a ver o meu exemplo, mas ele não estava a seguir o meu exemplo. Eu estava a ser grato para com ele e eu estava a querer ensinar alguma coisa ao Marcos. Que é: Marcos, nós temos que ser generosos. Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Há ou não pessoas que são generosas consigo? E provavelmente você não está a ser grato para com essa pessoa. Quando alguém nos dá um elogio, porque o elogio é uma prenda embrulhada em palavras, em vocábulos, e nós não devolvemos, isso é falta de gratidão. Quando eu recebo alguma coisa, por exemplo, cá em Portugal pelo menos há um bocado desta tendência. Em outros países não é necessariamente assim. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas zonas, não é assim. Mas se eu te convidar para jantares na minha casa, qual é a minha expectativa? Qual é que vocês acham? É o quê? É que tu eventualmente me convides. Se tu não me convidas de volta, tu estás a dizer alguma coisa, que é: eu vou à tua casa, na boa. Eu não faço questão de ter uma relação de amizade tão grande contigo para te convidar. E não há problema com isso. Mas tem que haver esta ideia de que o que é que nós estamos a aprender uns com os outros. E Paulo diz: vocês viram. Então a gratidão aprende-se. Há coisas que nós, como pastores, nós às vezes fazemos, é um ato de ensinar. Nós tentamos ensinar para que as pessoas aprendam e repliquem. Aprendam e imitem. Se nós, como igreja, ou eu, e o pastor Brice, etc., se nós damos alguma coisa, nem que seja um elogio, uma chamada de atenção, seja o que for, e nunca vemos isso ser recíproco para com outros, alguma coisa está errada.
é porque as pessoas ou não estão com atenção, ou as pessoas estão a escolher não imitar. Mas a gratidão é alguma coisa que se aprende e imita-se na prática. E ele continua. Ele diz, ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente perceber que se lembraram de mim. É a mesma coisa que o Marcos. O Marcos eventualmente dava-me um presente e eu chegava ao pé do Marcos e dizia, oh, finalmente. É que eu ando-te a dar ano após ano após ano. Eu dou-te sempre prendas, eu dou-te sempre coisas e tu nunca me retribuis. E ele deu-me uma prenda e eu dizia, olha, finalmente lembraste de mim. Graças a Deus por isso. Olha, muito bem. Agora, como é que os filipenses se lembraram de Paulo? Ele explica. Ele diz, pois, enquanto eu estava em Tessalónica, generosamente me enviastes ajuda. A lembrança desta igreja, que estava lá em Filipos, a lembrança foi ajudar Paulo. E ele diz, não somente uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Ou seja, eles enviaram ofertas para Paulo. Não, ouçam, isto é que é o cerne da gratidão prática. E é a gratidão pastoral e é o papel que nós devemos ter uns para com os outros. Ele diz assim, não que eu esteja à procura de ofertas. Se eu dissesse ao Marcos, olha, ainda bem que tu me deste um presente. Não é pelo presente. Não é que eu preciso de receber as tuas ofertas. Não é isso, Marcos. Mas eu busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à tua conta. O que ele está a dizer é isto. O facto de tu retribuires o presente não tem a ver comigo. Tem a ver contigo. O facto de nós retribuirmos algo a alguém não tem a ver necessariamente com essa pessoa, tem a ver com o nosso coração. Quando eu faço bem a alguém, não é necessariamente a ver com a outra pessoa, tem a ver com o meu coração. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Alguém que esteve hospitalizado. Isto é o exemplo mais prático. Alguém que nestes dias esteve hospitalizado. E eu perguntei, olha, qual é o hospital? A que horas é que é as visitas? E a pessoa disse, e tal, não sei o quê, mas nas visitas só pode ir uma pessoa. E muito provavelmente vai ser a esposa ou o filho. Ou seja, o que a pessoa está a dizer é, pastor, não vale a pena ir porque não vai poder entrar. E eu disse, sim, eu sei. Porque eu estar lá no hospital com a pessoa, quer eu entre, quer eu não entre, não tem a ver apenas com a pessoa que eu vou visitar. Tem a ver com quem? Comigo. Porque o certo é, se eu tenho disponibilidade, se eu posso pegar no carro e eu posso mostrar-me presente, tem a ver comigo. Então o que nós fazemos não é para impressionar o outro, é porque nós somos assim. Nós, se somos gratos, é porque nós somos gratos por natureza. Não é porque eu estou à espera de receber da outra pessoa. Quando a outra pessoa devolve, eu sinto-me feliz por quem? Pela pessoa. A pessoa é que está a ser generosa. A pessoa é que está a ser grata. Então a lembrança é sempre prática. Não é uma coisa apenas espiritual. Número 2. A gratidão é lembrança espiritual. Quem é grato é espiritual. Por isso é que no versículo 11 diz, mas não te esqueças do Senhor. Mas não te esqueças do Senhor, eu posso acrescentar, mas também não te esqueças dos outros. Porque as pessoas são tão espirituais, mas que não têm uma vivência terra a terra. As pessoas são tão espirituais, mas não se lembram dos outros. Não se esquecer do Senhor quer dizer não te esqueças dos outros também. Por isso é que Paulo em Efésios 1,16 diz assim, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração? Não é retórica. Como é que está a tua vida de oração? Tu oras pelos outros? Tu, quando alguém está aflito, tu oras pela pessoa. Ou como eu digo muitas vezes, nós até a mandar mensagens mentimos. Nós dizemos, estou a orar por ti. Mentira, não estás. Há alguns que acham que é isso. Mandar a mensagem já é a oração em si. Não é. Quando nós dizemos, estou a orar por ti, convém tu orares. Então, quando nós oramos pelos outros, nós estamos gratos pela nossa vida e queremos estender essa gratidão a Deus pelos outros.
Então a gratidão, ouça, a gratidão não é natural. A gratidão não é uma coisa natural, não nos sai com naturalidade. Deve ser natural nós querermos ser gratos. A gratidão é alguma coisa sobrenatural. Os filhos, por isso é que não é natural. Os filhos, as crianças, vocês acham que as crianças, desde pequeninas, valorizam aquilo que lhes é dado? Acham? Sim. Acham quando vocês estão a dar comida a uma criança de 5 anos ou qualquer coisa, que ela está tão grata. Ela está a dizer, obrigado. Meu pai, muito obrigado. O facto de terem um teto, o facto de abrirem a torneira e ter lá água quente, o facto de terem ténis e sapatos e não sei o quê, as crianças precisam de ser o quê? Ensinadas a serem gratas. Porque vai haver um momento que o caráter dessa criança que vai crescer, ou vai se tornar uma pessoa grata, não dando por garantido o que tem, ou então vai se tornar uma pessoa horrível. Que é uma pessoa que acha que tem direito a tudo. Porque os pais nunca a ensinaram a ser grato. E eu sempre tenho em consideração os pais que permitem os filhos passarem algumas dificuldades para que eles entendam que a vida é complexa. E que não, os filhos não têm que ter tudo o que desejam. E não, os pais não têm que fazer de tudo para dar tudo o que os filhos querem, mas sim o que os filhos precisam. Porque se os pais não dizem não, a vida vai se encarregar de dizer não. E é muito mais complexo o tutorial ou a pedagogia do mundo do que a pedagogia parental. Então os filhos têm que aprender a ser gratos. Porquê? Porque a gratidão não é alguma coisa natural. A gratidão deve ser uma disciplina prática. Tal como a fé sem obras é o quê, irmãos? É morta. A gratidão sem obras é morta. A gratidão sem visibilidade é morta. É conversa só. É só teoria. A conversa que nós temos sobre gratidão tem que se materializar. Não apenas a pergunta, tens um coração grato? Mas também tens hábitos de gratidão. Tu tens hábitos de gratidão. Vocês lembram-se como é que se chama, como é que era o título da minha pregação? Quem se lembra? Dr. Luís quê? Muito bem. E ele é o quê? Muito bem, parente. Puto. Tu estás atento. E o Dr. Luís Parente é o quê? Cardiologista. E isto faz-me lembrar esta frase. Se eu chegasse ao pé de alguém e dissesse assim, eu estou sempre a mandar mensagens, eu no teu aniversário eu lembro-me de ti, eu dou-te presentes. Eu dei-te um presente, por acaso, Tomás. Por acaso agora é um presente giro. Aquilo, quando vi, aquilo é giro. E eu dizer, eu estou a fazer isto. E a pessoa diz-me assim, mas pastor, o pastor conhece o meu coração. Ou seja, a pessoa não é grata em termos práticos, mas a pessoa pergunta assim, a pessoa utiliza este chavão, mas o pastor conhece o meu coração. Sabe o que é que me apetece dizer? Não, eu não sou o Dr. Luís Parente. Eu não sou cardiologista. Não, eu não conheço o teu coração. Eu só sei o que tu produzes. Eu só sei o que tu pões cá para fora. Porque quem conhece o coração é quem? Deus. Eu não sou Deus. Então eu preciso de ver a tua gratidão em termos práticos. Se tu estás grato, tu tens que fazer alguma coisa pelo objeto da tua gratidão. Então a gratidão é lembrança prática e lembrança espiritual. Gratidão é lembrança contra a autossuficiência. Eu já estou quase a terminar. Por isso Deuteronômio 8,17 diz assim, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram todas estas coisas. Gratidão é lembrança contra a autossuficiência. Vou-vos dar um exemplo relacional. Quando eu estou grato pela pessoa que eu tenho ao meu lado, pelos meus filhos, seja quem for, a maneira como eu olho para as pessoas muda. Porque eu estou grato e a partir da gratidão que é a plataforma, as outras coisas todas me lembram que eu não fiz estas coisas sozinho. Por exemplo, viram como é que é bonito como o Luís fez?
Ele várias vezes, ele disse assim, ele disse, e isto aconteceu e tal e coisa, mas eu quero falar da minha esposa, da Silvia, que ela esteve lá comigo e tal. E ele depois falava mais um pouco e tal, e dizia, mas quero reforçar que a Silvia, a minha esposa... Sabem qual é esta declaração? É uma declaração contra a autossuficiência. O que está a ser dito é isto. Isto aconteceu-me, mas eu não passei isto sozinho. Isto aconteceu-me, mas eu não estou nesta caminhada sozinho. O que eu consegui alcançar não é porque eu sou grande coisa, talvez é porque a minha esposa ajudou-me nisto aqui. E se vocês falarem de novo com a Ângela, mesmo com o Chipenda, a família e os outros, o outro, tem esta capacidade de nos ajudar a lembrar que nós não estamos sozinhos e o que nós alcançamos, não alcançamos fruto apenas do nosso trabalho. E hoje, era tão interessante se hoje os filhos, por exemplo, que têm essa oportunidade, pudessem estar gratos aos seus pais. E chegar, por exemplo, o David que está ali a trabalhar, no duro. O David é um trabalhador, está ali a dar no duro. O David, por exemplo, quando nós formos embora, o David chegar ao pé dos pais e dizer assim, eu amo-vos e eu estou muito agradecido pela vossa vida. Obrigado pela educação que vocês me estão a dar. Isso é ele a dizer, tudo o que eu sou é graças a vocês também. Então a nossa gratidão é uma luta contra a autossuficiência. Quando estamos gratos, estamos a declarar que os outros participam das bênçãos da nossa vida. Quando estamos gratos, estamos a deixar de ser egoístas e tomar tudo por garantido. E por último, gratidão é maturidade. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que nunca pede desculpa, nunca pede perdão, nunca valoriza, porque tem tudo a ver com essa pessoa. Essa pessoa nunca está grata relativamente a nada. Só esta pessoa. Eu tenho razão. Eu fui injustiçado. Eu é que não sei o quê. Eu é que não... A pessoa não está grata em mais nada. É só ela. É autocentrada. Mesmo que outras pessoas chamem a atenção, a pessoa arranja sempre uma maneira de colocar a culpa no espaço. Em vez de pensar assim, eu estou tão grato por esta pessoa, que se esta pessoa diz que isto está a ferir ou a magoar-me, eu vou mudar por amor a esta pessoa, por gratidão. Agora, quando nós lemos Deuteronômio, e eu termino, Deuteronômio é escrito por Moisés. Moisés o que está a fazer é isto. Nós devemos estar gratos a Deus por aquilo que ele fez. E ele fez muita coisa. Só que há um outro grau de maturidade que nós devemos alcançar. De novo, usando o exemplo do David. Uma coisa é o David chegar ao pé dos seus pais e dizer, eu estou grato por aquilo que vocês investiram na minha vida, por cuidarem de mim, etc, etc. Isso é um nível de maturidade, é um bocado mais raso. Eu chamaria até isso é educação, é boa educação espiritual. Se alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço. Que é uma coisa que eu às vezes também na igreja, e deixem-me ser um pouco pastoral, aqui na nossa igreja e noutras, às vezes falha. Que é, nós lá fora, se formos servidos, vamos a um restaurante e somos servidos por alguém, nós, porque somos bem educados, nós agradecemos. Eu peço, olha, traga-me uma outra faca, por favor. A pessoa traz, nós agradecemos. Na igreja parece que não. Nós tomamos tudo por garantido. Portanto, o Yuri está ali a trabalhar. Não, é o que é suposto. Ele não faz mais do que a obrigação dele. O David está ali a trabalhar. O nosso irmão Carrilho está ali a trabalhar. Não, a gente nem agradece. Não agradece. O pastor prega uma mensagem. Também já não agradece. Não, ele é o pastor. É suposto ele pregar. As pessoas estão ali à entrada, nós também já nem agradecemos. Nós, na igreja, temos o mau hábito de tomar por garantido o que as pessoas fazem. E isso é imaturidade. As pessoas que estão aqui a servir devem ser alvo da nossa gratidão e, ouçam, da nossa boa educação espiritual. Quando alguém nos dá alguma coisa, nós agradecemos. Nesta igreja, desde o início lá em baixo, na cafetaria, até ao final da celebração, as pessoas estão-nos a servir. E nós não somos gratos. Porque nós chegamos à igreja e damos tudo por garantido. Eu gostava tanto que esta igreja fosse um exemplo nesse sentido. Que haja tanta gente a agradecer a tanta gente que já fica incómodo.
Quer dizer, são chatos. Eu deixei o irmão passar, pronto, lá está a agradecer. Viu-me na igreja, agradeceu pela minha presença. São chatos. Lá no Jubileu é uma coisa incrível. Eu falto um culto, no outro culto estou lá. Ei, obrigado por teres vindo, é tão bom, sentia tanto a tua falta. É uma overdose de amor. Só que eu prefiro uma overdose de boa educação do que má educação espiritual. Então, gratidão é maturidade. Moisés ajuda-nos a agradecer a Deus por aquilo que Deus faz. Só que nós chegamos a Davi e ele dá-nos um outro exemplo de gratidão. Salmo 107, 1. E agora termino. Louvai ao Senhor porque Ele fez coisas incríveis. É isso que diz lá. Louvai ao Senhor porque Ele teve misericórdia da minha vida. É o que está lá a dizer no texto. Não. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Mesmo que Ele não faça nada, Ele é bom. Mesmo que Ele não transforme esta tragédia numa vitória incrível, eu vou louvar a Deus porque Ele é bom. E porque a sua benignidade é para sempre. Agradecemos a Deus por aquilo que Ele é. E agradecemos também aos outros por aquilo que eles são. Não é apenas por aquilo que eles trazem para a mesa. Não é só por aquilo que eles trazem para a nossa vida. Nós devemos agradecer uns aos outros por aquilo que nós somos pela graça de Deus. E ouça, pela graça de Deus, eu não sou tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não sou ainda. Mas pela graça de Deus eu também não sou aquilo que o diabo gostava que eu fosse. Então eu dou graças a Deus por aqui a pessoa que eu sou hoje. Eu dou graças a Deus pelos irmãos serem as pessoas que são hoje também. Só vos convidar a ficarmos de pé e terminarmos também. E hoje eu gostava que os irmãos pudessem praticar essa generosidade em jeito de gratidão. Lembrem-se de algo, os filhos que estão aqui mais novos, os que estão aqui mais novos, quando chegarem a casa, falem com os vossos pais. Se forem homens, eles vão dizer, está bem filho, está bem, para lá com essas mariquices. Mas, eu não sei, mas para um pai, ouvir um elogio do filho ou da filha é das coisas mais maravilhosas. Nós podemos ser mais carrancudos e não sei, gente fica, está bem, está bem, mas cá dentro o coração amolece. Portanto, se tu tens os teus pais, ainda vives na casa dos teus pais, quando chegares a casa, sê grato. Diz, pai, mãe, obrigado. Dá um beijinho e está bom. Aqueles de nós, que os nossos pais são mais velhos, façam a mesma coisa. Como é que tu te chamas? Como? João. Tu és filho. És filho. Pronto, está dado o recado. Tá? Eu não sei se vocês vão almoçar juntos, mas é uma coisa boa quando nós demonstramos gratidão, não apenas em dizer, eu sou uma pessoa grata. Não, exemplifica isso. Hoje o desafio é esse. Exemplifica isso com alguém. Manda uma mensagem a alguém em jeito de gratidão. Eu posso dar um exemplo. Eu acho que é a Cláudia. É a Cláudia. Está ali, né? A Cláudia. A Cláudia é da igreja já há muito tempo. Já há muitos anos que ela estava na igreja, já não sei há quantos anos, mas há bastantes anos. E as pessoas da igreja que viram a Cláudia começaram a falar comigo. Veio uma moça que é Cláudia, olha tão bom que ela veio à igreja. Ou seja, a gratidão dessas pessoas levou-me a mim a ficar grato e a mandar uma mensagem. Olha, Cláudia, do tipo, a gente não se conhece, mas boa, tu tens vindo à igreja. Olha, estou muito agradecido e tal, e estou grato. Ou seja, a gratidão é este mecanismo que nos une e que desbloqueia muitas coisas. Então, que sejamos gratos no dia que se chama hoje. Vamos fechar os nossos olhos? Está bem? Senhor, nós estamos gratos pela Tua presença. Mas ajuda-nos a materializar esta gratidão. Ajuda-nos a sermos cada vez mais bem educados espiritualmente. A não darmos por garantido aqueles que nos servem, aqueles que temos ao nosso lado. Que não seja necessário sustos na saúde das pessoas que nos rodeiam para nós as valorizarmos. E que não seja necessária a ausência de algumas pessoas para aprendermos a valorizar a sua presença. Ajuda-nos a sermos pessoas maduras,
que valorizamos quem está, quem faz, quem contribuiu para a nossa vida, e que este fruto, que é a gratidão, seja alguma coisa abundante cada vez mais nesta nossa comunidade maravilhosa, nesta casa que se chama Igreja do Jubileu. Nós estamos muito gratos, mas cheios de expectativa também, por aquilo que através da nossa gratidão tu vais alcançar também. No nome poderoso de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos para os nossos lugares.